Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Super Bonder, micro-ondas, cookie e palito de fósforo. O que esses itens têm em comum? Foram descobertos por acaso. Quer saber como? Vou te contar no vídeo de hoje, não sai daí! Bem, vocês já perceberam que na sexta-feira eu costumo postar vídeos mais leves para vocês já começarem aí a relaxar, porque afinal de contas é sexta-feira, né? Por isso que eu criei essa playlist com o objetivo de trazer curiosidades sobre coisas que nós temos em casa e foram descobertas por acaso. O primeiro item que a gente vai falar é da Super Bonder. A Super Bonder é uma das colas mais famosas do mundo para consertar aí praticamente de tudo, seja uma caneca, um sapato, couro. Tem gente que usa até para colar a unha quebrada, você acredita? A principal característica da Super Bonder é que é uma cola instantânea de secagem rápida, resistente aí à umidade. Mas atenção, as colas instantâneas, de maneira geral, elas não devem ser utilizadas em superfícies aí como pratos, copos, xícaras, etc., que são servidos alimentos ou aquecidos em lava-louças, fornos e micro-ondas, tá bom? A Super Bonder ela foi inventada em 1942 pelo Dr. Harry Culver, enquanto ele e sua equipe tentavam desenvolver plásticos transparentes para usar como mira de armas. Na época, a invenção não parecia ser muito útil. Após 6 anos, ele decidiu transformar a invenção em cola. O adesivo se mostrou tão eficaz no dia a dia que foi considerado praticamente inquebrável. A cola chegou até a entrar no livro do Guinness ao levantar um caminhão de 8 toneladas com apenas 8 gotas de cola. A Super Bonder original leva até 10 segundos para secar, mas as suas outras versões de cola elas levam até 60 segundos para uma secagem completa. Quem nunca acabou com os dedos grudados aí ao usar uma Super Bonder ou alguma outra cola similar? Então vamos ver alguns produtos que geralmente você tem em casa e que podem te ajudar aí com essa questão, segundo os próprios fabricantes. Então aqui a gente está vendo os produtos que podem ser usados para tirar a cola do dedo. Sabão e água morna, limão, margarina e azeite, não necessariamente os dois juntos, sabão líquido para roupas e um produto que chama Descola Tudo, que é um produto aí da Super Bonder usado para remover a cola. Você aplica, aguarda 15 minutos e pronto. Amigo para uns e inimigo para outros, o micro-ondas também foi descoberto por acaso. Seu inventor foi um americano chamado Percy Spencer, que não tinha nem a escola primária, mas sempre foi autodidata. Desde muito cedo ele se interessou por eletrônica e aos 18 anos ele foi trabalhar na Marinha dos Estados Unidos para aprender sobre comunicações com rádio, onde acabou se tornando um perito em rádio e outras tecnologias. Um dia, enquanto trabalhava na construção de uma espécie de válvula eletrônica, ele percebeu que o chocolate que estava em seu bolso derretia quando ele chegava perto do aparelho que estava desenvolvendo. Foi aí que começaram os testes com milhos de pipoca, surgindo então a pipoca de micro-ondas. O primeiro modelo comercializado media em torno de 2 metros de altura, pesava 340 quilos e custava $5.000. Curiosidade sobre o micro-ondas. Diferente do que as pessoas acreditam, o micro-ondas aquece de fora para dentro, assim como os fornos tradicionais, e não de dentro para fora, como muitas pessoas acreditam. Eles se tornaram muito populares em 1970, quando se tornaram menores e mais acessíveis. Segundo vários especialistas, o tipo de radiação que o micro-ondas emite não aumenta o risco de uma pessoa desenvolver câncer, porque a radiação do micro-ondas é de baixa frequência e não tem potencial para alterar o DNA humano. O próprio criador Spencer, apesar de ficar exposto aí durante muitos anos da sua vida, ele morreu de causas naturais aos 76 anos. É prejudicial esquentar os alimentos no micro-ondas? Na verdade, toda vez que você aquece um alimento, seja ele no fogão, forno ou micro-ondas, você já está perdendo nutrientes do alimento. Sendo assim, o micro-ondas ele não é pior do que as outras opções, segundo os especialistas. Antes de aquecer qualquer coisa no micro-ondas, é importante usar utensílios próprios para o aparelho. O que não pode ir no micro-ondas?
plásticos comuns, isopor, alumínio como talheres, panelas e embalagens, metal, vidros não refratários, só use vidros que possuem a sinalização de que podem ser utilizados em fornos micro-ondas, tá bom? Acrílico, saco de papel, evite ferver a água, né? Porque a água, quando ela chega num ponto de ebulição, ela pode explodir inesperadamente. E evite também alimentos com casca, porque eles também têm a tendência de explodir quando são aquecidos no micro-ondas. O que você está achando dessa nova playlist? Já se inscreveu aqui no canal e deu seu like? Eu conto com a sua ajuda, hein? Bora continuar. Agora a gente vai falar dos biscoitos. Os biscoitos estão entre nós desde a Idade Média e eles eram consumidos como pequenos pães e eles eram assados 2 vezes. Daí surgiu o nome em latim, bis, de 2 ou 2 vezes, e coctus, de cozido. Tempos depois, na Inglaterra, quando se queria fazer um bolo, tirava-se uma pequena parte da massa e colocava no forno para assar, para testar a temperatura do forno. Dessa forma, eles descobriram que a massa virava um biscoito e, ao invés de ir para o lixo, começaram a combinar com o chá. Nascia ali o cookie. A expressão cookie tem origem holandesa e significa pequeno bolo. No século XVII, os biscoitos chegaram aos Estados Unidos junto com a colonização inglesa. Em 1937, a dona de uma pousada em Boston chamada Ruth Wakefield percebeu que estava sem chocolate na hora de fazer os biscoitos e resolveu colocar pedaços de chocolate na esperança de que eles derretessem e incorporassem a massa, o que não aconteceu, mas ficou uma delícia. Em 1939, Betty Crocker mencionou os biscoitos em um programa de rádio e logo pessoas de todas as partes queriam provar o famoso biscoito. Ruth fez um acordo com a Nestlé e permitiu que a sua receita fosse estampada na embalagem do chocolate e o resto é só história, né? Em pouco tempo a receita se espalhou pelo mundo e não é difícil entender por quê, já que os cookies são uma delícia. Palito de fósforo. Por incrível que pareça, o palito de fósforo que você usa aí hoje na sua casa só existe porque o alquimista alemão Henning Brandt, durante suas tentativas de transformar metal em ouro, estava manipulando amostras de urina em 1669. Durante seus experimentos, ele descobriu que o material obtido brilhava no escuro e foi batizado de fósforo, que significa aquele que traz luz ou ilumina. 11 anos mais tarde, sua descoberta chegou aos ouvidos de um físico inglês chamado Robert Boyle, um dos fundadores da química moderna. Então ele resolveu esfregar um pedaço de papel coberto com fósforo em um pedaço de madeira coberto com enxofre e viu que pegava fogo. Em 1827, o farmacêutico John Walker fez uma descoberta. Um palito de madeira com uma mistura de cola, amido, cloreto de potássio e sulfeto de antimônio na ponta poderia ser aceso em qualquer superfície áspera. Logo, a ideia se tornou popular, porém os palitos acendiam sozinhos dentro da caixa. 20 anos depois, o sueco John Lundström decidiu separar os componentes inflamáveis do palito, deixando parte dos componentes na cabeça e parte na caixa do lado de fora. Surgia ali os fósforos que deram origem ao que usamos hoje em dia. É muito legal a gente saber como que as coisas que a gente usa hoje em dia na nossa casa surgiram, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Se você já se inscreveu no canal, muito obrigada. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Me ajude a construir o maior canal de decoração do YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!